Meus queridos irmãos, ninguém precisa ser um grande analista da política para procurar ser comedido nas minhas colocações, mas volta e meia, mesmo quando tenho alguma indignação com relação ao cenário que a gente vive, eu encontro alguém, muita gente acaba fazendo, que é deixar, sobretudo para nós cristãos, a mim como pastor, por isso que eu evito fazer qualquer embate. E quando eu percebo que o negócio na rede social está pegando fogo, eu volto a Deus. As redes sociais, todo é que a gente vilipendiada nas redes sociais. E parece que virou um costume. A gente vê as autoridades, sejam políticos, seja chame coisas com relação ao governador, com relação a figuras da política. E eu sempre entendi, ainda que a gente discorde, tem um posicionamento político diferente, ainda carregam do posicionamento político as razões disso. De onde vem esse desrespeito? Além do fato de, nos últimos anos, a gente ter enxergado muita corrupção, outro com a Dilma Rousseff. E a classe política, de fato, ela anda desacreditada. O judiciário também. Nós vemos, por vezes, críticas à Lava Jato, críticas ao Supremo Tribunal Federal. E, meus queridos, de fato, a gente acaba entrando na onda do próprio jornalismo e fazendo as mesmas coisas. Eu penso que a educação no Brasil tem a sua responsabilidade, além dos crimes dos políticos, além dos desajustes do judiciário. Eu penso que a educação, como vem sendo ministrada, também tem sua parcela. Vou exemplificar. A gente aprende na escola, desde a idade mais ou menos de Anne, a considerar movimentos e personagens históricos que não têm o valor que deveria ter. Vou exemplificar. Todo mundo aqui que estudou história e estudou sobre a Revolução Francesa, assunto que cai em todo o Enem, aprende pelo professor de história a valorizar essa revolução como a revolução. Mas pouca gente comenta que morreram 30 mil pessoas. E que, diferente da Revolução Inglesa, que foi orientada e influenciada por puritanos, irmãos nossos, chamada de Revolução Puritana, teve muito menos efeitos catastróficos do que a francesa. Desde a Revolução Francesa, a gente tem um ateísmo e um desejo da retirada da influência da religião dos países de uma maneira absurda. Tudo isso por causa da Revolução Francesa, que a gente é ensinado a pensar que foi joia. De fato, o sistema político que a gente tem de um presidente e 3 poderes harmônicos e interdependentes vem de lá da França, vem de Montesquieu. A ideia de um Estado laico também foi desenvolvida lá, mas não foi na França primeiro, foi nos Estados Unidos. Mas o fato é que, vou dar um exemplo, um outro exemplo. Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra, feriado aqui no estado de São Paulo. Comemora o quê? A morte de Zumbi. Um homem que tinha escravos. Teria tantos outros homens para se comemorar, o movimento negro comemorar. André Rebouças, Bento Gama, homens que lutaram pela escravidão de verdade e que não tinham escravos. A gente parece que aprende a pensar que aqueles que se insurgem contra as instituições, esses que são bons. A exemplo do Espartacus, que leva o nome de uma série no Netflix, altamente suja, com muita violência, com muita promiscuidade, mas Espartacus é aclamado pela esquerda como alguém que se levantou contra o sistema. A gente é ensinado a pensar assim, a criançada é ensinada a pensar assim, esses são os heróis que são passados. Robespierre, da Revolução Francesa, Zumbi dos Palmares, e aí vai se incutindo na mente dessas crianças até que elas chegam e nenhum respeito terão pelas instituições. Sendo, meus queridos, que nós pensamos diferentes. Nós pensamos de uma maneira diferente. Entendemos que o Evangelho repercute na nossa vida como cidadãos. Hoje, meditando em casa com os meus filhos, eu disse para eles da importância dos policiais, dos delegados, dos juízes, dos políticos, e que na providência de Deus, eles têm o seu papel. E é exatamente sobre isso hoje que eu quero meditar com vocês. Sobre as autoridades civis, segundo o padrão de Deus. E que comportamentos Deus deseja que nós, o seu povo,
tenhamos diante das autoridades? Eu já adianto. As autoridades sempre acertarão? Obviamente que não. Muitas dessas autoridades são corruptas? Claro que sim, e vocês sabem que sim. Mas qual a nossa postura diante disso? O que Deus deseja de nós diante disso? Então, dando continuidade a essa série de mensagens, só faltam 2. Semana que vem, nossa relação com os necessitados da igreja. E para terminar, nossa relação com os fracos na fé, na semana que vem, a tolerância cristã e os fracos na fé, e daqui a 15 dias, a relação da igreja com os necessitados, com aqueles que mais precisam. E aí encerramos a carta aos Romanos. Mas hoje, para meditar com os irmãos sobre a relação dos cristãos com o Estado, com as autoridades civis segundo o padrão de Deus, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 13, versículos 1 a 7. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. Enquanto os irmãos abrem, eu dizia para os meus filhos, e digo para o Breno, para a Tamires, para o Mateus e para a Anne, que Deus não apenas estabeleceu pastores, líderes espirituais para orientarem a igreja, mas Deus também estabeleceu, Larissa e Fabrini, Deus também estabeleceu líderes no mundo para organizar a cidade, para organizar o nosso país, para organizar a economia, para organizar outros aspectos da vida. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar? Ó Santo Deus, fala com a gente. Precisamos da tua voz. Não queremos reflexão humana, não queremos filosofia, não queremos retórica, queremos o teu poder, queremos o teu Espírito atuando através da tua santa palavra. Fala conosco, fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Sem querer ser repetitivo, a partir do capítulo 12 nós temos a parte prática da carta aos Romanos. Uma carta maravilhosa. Parte doutrinária 1 a 11, parte prática ou ética 12 a 16. Paulo havia tratado como deveria ser o nosso relacionamento com Deus, capítulo 12, 1 e 2, nosso relacionamento com a igreja, capítulo 12, 3 a 8, nosso relacionamento com o próximo de uma maneira geral, versículos 9 a 21 do capítulo 12. Mas no capítulo 13, ele chama a atenção para o relacionamento da igreja com as autoridades civis. E é importante que você saiba, quero aqui dizer aos irmãos, que o imperador da época não era qualquer um. Era alguém conhecido, Luan, por requinte de crueldade. Um maluco, transtornado e perverso, que tocou fogo em Roma, mandou e foi o responsável pela destruição de 10 bairros de Roma. Creditou isso aos cristãos. E se não bastasse, mandou matar a mãe e o seu tutor, conhecido como Sêneca. Estou falando de Nero, irmãos. Nero era o imperador quando Paulo escreveu essa carta, muito provavelmente. Nero e Calígula foram 2 imperadores que tiveram a atuação na época do apóstolo Paulo. E Nero foi quem mandou executar tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo. É nesse cenário
de corrupção, de tramas, que você enxerga essa situação. Como eu disse na quarta-feira, eu não recomendo a série Spartacus, porque ela é cheia de violência e cheia de prostituição. Mas, quando você assiste um filme romano, que trata do mundo romano, como O Gladiador, por exemplo, e outras séries que tratam da vida comum de Roma, você vai perceber como aquele império era cheio de tramas. Era cheio de sujeira, seu José. Era cheio de situações, de lutas entre o Senado e os imperadores, entre os reis. Roma teve 3 períodos: o período da monarquia, o período da república e o período do império. Mas o que é interessante nisso tudo? Paulo tem consciência de que existe alguma coisa nessas instituições relacionadas à providência divina. E é exatamente por isso que aos cristãos é orientada uma prática de respeito com relação a essas autoridades. Preste atenção numa coisa. Eu conheço muita gente que se diz cristão, que se diz liberto pelo Evangelho e vive como um cidadão completamente... O Evangelho que transforma de verdade repercute sim sobre nossa cidadania terrena. De nada adianta você ter uma postura aqui, mas não ligar para como o mundo lhe vê, inclusive as autoridades. Meus queridos, é fato que os romanos acusaram os cristãos de muita coisa. Vou aqui dizer uma lista de acusações. Os romanos acusavam os cristãos de ateísmo, porque eles eram politeístas. Eles acusavam os cristãos de incesto, porque os cristãos casavam com aquelas pessoas que chamavam de irmãos e irmãs. Isso é óbvio, né, irmãos? A gente chama um outro de irmão, e eu casei com a minha esposa, porque ela era da minha igreja, eu chamava a Júlia, minha esposa, de irmã. Tudo bem, minha irmã? Como é que está a irmã? Mas ela é minha irmã em Cristo. Mas havia essa acusação, essa difamação. Eles praticam incesto. Eles praticam canibalismo por causa da ceia do Senhor, que a gente come o corpo e bebe o sangue de Cristo de maneira simbólica. Dentre outras coisas, eles acusavam os cristãos de uma prática que até hoje os ímpios acusam a gente. Você já ouviu que crente é antissocial? Você já ouviu que crente quer ser diferente? Então, eu também já recebi essas acusações, porque eu não saía com o pessoal da universidade, não ia para farra com eles. A Kleber é muito antissocial, porque ele é evangélico. Então essa crítica perdura até hoje. Mas o fato é que Paulo sabe de toda a hostilidade que o mundo tem com relação à igreja. Paulo sabe de que as autoridades romanas não merecem tanta moral assim. Mas ele não enxerga essas autoridades com óculos simplesmente humanos. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com cada um dos irmãos. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre as autoridades. O que é que a Bíblia diz sobre as autoridades civis? Independente do que o jornalismo diz, do que as pessoas na rede social estão falando, o que é que a Bíblia diz e que comportamento a gente deve ter? Em primeiro lugar, eu chamo sua atenção para quem nos diz o verso 1, e eu faço questão que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. A primeira lição que eu quero chamar a atenção de vocês é que as autoridades civis são estabelecidas por Deus. As autoridades civis são estabelecidas por Deus. Lá em Daniel, no capítulo 2, meus irmãos, no versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele estabelece reis. É Deus quem, em sua providência, permite as coisas. Foi Deus quem permitiu Lula vencer. Foi Deus quem permitiu Dilma vencer Biden nos Estados Unidos. Mas foi Ele quem permitiu assim. E Deus, por vezes, permite, seja para abençoar, seja para trazer julgamento para as nações. Mas nada, Peterson, escapa ao seu controle. Ele estabelece reis. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías que ele chama Ciro de meu servo. É interessante que a esse respeito, lá em João 19:11, Jesus diz a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse dado.
Em Colossenses 1,16 nós lemos: pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por ele, para ele. Deus poderia, irmãos, desde a queda, ele poderia exterminar a raça humana, mas não fez assim. E de acordo com Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, o pecado tornou o governo civil um mal necessário. Ele chamava assim, Cláudio, um mal necessário. E sabe por que o governo é um mal necessário? E agora eu vou usar um filósofo que nem cristão como nós era. Porque o homem, Peterson, é o lobo do homem. E exatamente porque é assim a situação, Deus estabeleceu o Estado. Deus estabeleceu as autoridades civis. Então, a primeira lição que eu aprendo, o texto está dizendo: todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. A primeira razão, dona Genete, pela qual a gente respeita as autoridades civis, tem a ver com a natureza delas. Deus assim quis. Deus assim estabeleceu. E a esse respeito, John Stott ele comenta: toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus. Pilatos fez mau uso da autoridade para condenar Jesus. Não obstante, a autoridade que ele usou para fazer isso havia sido delegada por Deus. A nossa confissão de fé do Westminster, no capítulo 23, seção 1, diz o seguinte: Deus, o supremo Rei e Senhor de tudo, para a glória e para o bem do público, constituiu para o povo magistrados civis que lhes são sujeitos. Ou seja, irmãos, quer gostemos, quer não, a gente ora por um pleito. Mas se Haddad tivesse vencido, a gente diria: Haddad foi colocado lá por Deus. Para o bem da nação ou para juízo da nação, Deus consentiu. Assim como fez com Saul. Deus não desejava, Deus não anelava que Saul fosse o primeiro rei de Israel. Mas o povo não pediu? Deus consentiu. E a nação se prejudicou. Então, na providência divina, as pessoas que chegam ao poder chegam por causa do consentimento de Deus. É por isso, irmãos, que a gente não pode imitar o mundo, no sentido de que as pessoas de verdade fazem piadas. Eu não vou negar que às vezes é engraçado. Criam-se memes, brincadeiras, piadas com os erros, mas tudo tem um limite, irmãos. Quem colocou lá não foram os humanos, nem foi Satanás, foi Deus. É verdade, vamos ter um momento oportuno para a gente estudar o direito de resistência, que Fabiano Calvino pensou. Quando é que nós podemos resistir às autoridades? É lícito a um cristão, e talvez a gente nunca tenha precisado disso, mas os Estados Unidos, na Guerra da Independência, precisou. Eram irmãos dos Estados Unidos lutando contra irmãos da Inglaterra. E isso foi necessário lá. Mas, em que circunstância? A gente vai estudar no momento apropriado. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que as autoridades civis procedem de Deus. E a gente tem que ponderar, moderar a nossa fala. Eu vejo, o jornalismo escorraça. A mídia, tanto os candidatos de esquerda, tanto os políticos de esquerda quanto de direita, vivem em guerra. Mas daí a gente entrar na onda, irmãos. Daí a gente acabar com amizades. Daí a gente fechar ouvidos. Deixa eu dizer uma coisa, e tem gente me acompanhando na internet, gente assistindo de João Pessoa que sabe disso que eu vou dizer. Eu fiz um curso cuja área é completamente dominada por ideologias de esquerda. Mas eu tinha ouvidos das pessoas. Eu tinha ouvidos de pessoas que se declaravam homossexuais. Eu tinha ouvido os ouvidos de pessoas que se declaravam de esquerda, socialistas. As pessoas me ouviam, Fabiano. Porque eu sei e já sabia lidar com essas questões. Eu abro um parênteses aqui para dizer, irmãos, que rede social tem que ser um lugar para a construção de pontes. Não para a gente destruir imagem, nem destruir relacionamentos. Eu não entendo a razão por que a gente simplesmente reproduz o que o mundo faz. Quando, na verdade, a gente vai perceber que Paulo orienta um caminho diferente. Então, essa é a primeira lição que a gente extrai. As autoridades civis são estabelecidas por Deus. E Paulo prossegue, então, versículo 2.
De modo que quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você lembra quando Nabucodonosor entrou em Israel? Os reis estavam dizendo, Márcia, vamos lutar! Jeremias se levantou e disse, não resistam. Deus trouxe a Babilônia. Quem se levantou se deu mal. Meus irmãos, de fato, há necessidade de resistência, como foi no caso da Alemanha com Hitler. E eu repito, vai chegar o tempo da gente explicar isso. Mas, o que eu quero explicar e insistir aqui com vocês, é de que a natureza da autoridade deles vem do Senhor. Segunda lição, as autoridades civis são instrumentos de Deus para reprimir o mal. Repita comigo, as autoridades civis são instrumentos de Deus para reprimir o mal. Versículos 3 e 4, observe. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, a palavra ministro aqui é servo, para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu vou dizer o nome porque está insuportável. Eu já não consigo mais assistir Globo News. A quantidade de vezes que a gente escuta críticas aos policiais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe milícia no Rio de Janeiro? Existe. Existem policiais que se excedem? Existe. Mas o contexto do Rio de Janeiro é um contexto de guerra civil, irmãos. Perguntaram a um agente de segurança, Peterson, nos Estados Unidos, o que é que ele faria no Rio de Janeiro. Ele disse, eu trataria como guerra. Eu abateria traficantes que tivessem com arma. Abateria, ele usou essa expressão. E causou choque. Meus queridos irmãos, independente do contexto, a gente não pode fazer análises. Cada contexto é uma análise. Mas o que eu quero chamar a atenção, tem se falado na televisão por vezes, em programas, com Bial, em outros lugares, com Fátima Bernardes, de desmilitarização da polícia. Os policiais são vistos como maldosos. E eu não quero aqui replicar nenhum discurso político de quem quer que seja. Mas, de fato, o que a gente vê é um cuidado muito exacerbado com os criminosos em detrimento daqueles que reprimem o mal. Meu sogro deve estar assistindo, ele é policial, homem de bem, irmãos. Eu tenho familiares, outros que são militares do exército, pessoas de bem e de caráter, que não passam o dia fumando e degustando drogas, trabalhando arduamente. No entanto, é passada a ideia como se eles fossem os criminosos. Há criminosos? Há. Esses deveriam, inclusive, ser, na minha opinião, mais punidos, porque usam do Estado, da força do Estado, para cometer crime. Certamente deveria ter, se não tem, uma legislação mais séria com relação a isso. Mas as autoridades civis, de acordo com a Bíblia, servem para reprimir o mal. A lei de Talião dizia olho por olho, dente por dente. Em todas as sociedades do mundo, irmãos, o assassinato é crime. O furto, o roubo é crime. São crimes. E por mais que você julgue, mas eles se excedem, mas está errado, não, mas tem problemas. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu posso até concordar que o Supremo Tribunal Federal no nosso país tem cometido equívocos, decisões imorais, soltando bandidos e prendendo quem não deveria prender, lutando contra causas que são legítimas, mas apesar de tudo, ainda é um instrumento para refrear o mal. Meus queridos irmãos, é por isso que em nenhum momento da história você vai ver cristãos defendendo revolução. A não ser a Revolução Inglesa, que foi uma revolução que tinha um outro papel. Os historiadores tratam a Revolução Francesa de uma outra forma e dizem, inclusive, que tanto a Revolução Inglesa quanto a Revolução Americana tiveram influências dos avivamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se seu professor de história disse, provavelmente não. Mas o movimento abolicionista que acabou a escravidão no mundo começou por causa de um
ex-traficante de escravos que se converteu e virou pastor, John Newton. E eu queria dizer que um outro líder, eu queria dizer que era presbiteriano, Pets, mas ele era batista, William Wilberforce. Até hoje o nome dele sai, ateus que são do movimento negro sabem desse nome, William Wilberforce. Sabe quem foi ele? Foi um homem que lutou na Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro. Meus irmãos, apesar disso ser escondido, muitas vezes não é ensinado, mas a igreja teve uma atuação na história formidável. E ela lutou para que, inclusive, as penitenciárias da época fossem reformadas. Eu já adianto para vocês que eu não sou a favor de presídios superlotados. Eu não sou a favor que criminosos sejam tratados como escória da pior maneira também. Isso não me aproxima da esquerda nem da direita, isso é a dignidade que o ser humano carrega porque é a imagem de Deus. No entanto, a gente não pode ver aquelas instituições que lutam para reprimir o mal como sendo uma coisa ruim em si mesma. O Supremo Tribunal Federal não é uma coisa ruim em si mesmo. Eu não tenho apreço sincero e nem respeito tenho que ter, mas eu não tenho admiração jurídica e intelectual por nenhum dos que estão lá. Nenhum mesmo. Nem o último indicado por Bolsonaro. Para mim deveria ter sido o ministro da Justiça, que é pastor presbiteriano. O reverendo André Mendonça, que é o ministro da Justiça. Mas não foi. Isso, os irmãos são testemunhas, me exime de orar por eles toda quarta-feira, por hipótese alguma. Na minha casa a gente ora por eles todos os dias. Isso porque, irmãos, eles são instrumentos de Deus para frear o mal. Ou vocês não vão de concordar, independente de qualquer coisa, eu estou dando exemplos para vocês compreenderem. A Lava Jato revelou muita coisa errada. O Mensalão revelou muita coisa errada. Ou seja, eles são instrumentos de Deus para refrear o mal. A polícia, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, essas instâncias não devem ser abolidas, destruídas. Ao passo que eu estou falando isso, você vai ligar a televisão e hoje provavelmente vai ver algum documentário que é impressionante. Até as TVs por assinatura, os canais estão cheios disso. Documentário que fala dos aspectos positivos da liberação das drogas, irmãos. Se você for no YouTube e colocar médico falando sobre efeitos das drogas, você vai ver coisa horrível. Mas tem gente que defende a liberação das drogas. Eu comecei, ano passado, um semestre do curso de Direito. Por causa da pandemia ficou EAD. E um dos debates foi liberação das drogas, irmãos. E o coordenador, ele de alguma maneira era favorável e queria dizer, mas e o sistema prisional? E o uso da droga só recreativo? E diz, meu Deus, onde é que eu estou? E acreditem, a maioria da sala ia na onda, irmãos. É por isso que eu chamo a atenção de vocês que a igreja precisa desempenhar um papel de firmeza, de denúncia das irregularidades. Eu não tenho esperança sincera na educação do Brasil, não. Eu tenho esperança na igreja. A Bíblia diz a igreja, sal da terra e luz do mundo. O Estado é instrumento para reprimir o mal. Mas sabe quem é a consciência desse Estado? Igreja. Quando a igreja se une com os políticos, irmãos, o negócio fica complicado. Porque os pastores ficam presos e não podem falar muita coisa, até porque depende de favores. Qual foi o favor que João Batista devia? João Batista denunciou o adultério de Herodes e terminou com a sua cabeça cortada. Mas Jesus disse que não houve entre os nascidos de mulher homem semelhante a ele. É disso que nós devemos nos importar. As autoridades civis são instrumentos de Deus para reprimir o mal, mas isso não significa conivência quando elas erram. Lá em Provérbios 8:15, o escritor sagrado, falando da sabedoria, ele assim expressou como a providência usa as autoridades civis. Assim está escrito: por meu intermédio, por intermédio da sabedoria, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Então, Cláudio, ainda que a gente veja o Ministério Público, o Supremo, todas as instâncias, ainda que Daniel uma vez me disse assim, mas pai, ele assistindo um filme comigo, dos crentes perseguidos. Aí ele disse, mas pai, aquele homem não é policial, por que ele está perseguindo os crentes? Eu disse, filho, porque os policiais seguem as leis, e as leis desse país estão erradas. E ele disse, esse policial é malvado? Eu disse, é mais ou menos, filho, porque ele não conhece a palavra de Deus, mas ele está cumprindo a lei daquele país. Ele não entende.
Mas, quando as leis dos países, Daniel, são justas, os policiais fazem o serviço a Deus. É por isso que a gente deve respeito aos policiais, aos bombeiros, mas isso é distorcido. Meus queridos irmãos, o problema não é a política, o problema é quem está na política. E me permita dizer uma coisa que eu disse pela manhã. O problema do Brasil, irmãos, antes de ser Brasília, é cada um dos brasileiros. Quando acorda na segunda-feira e paga uma propina ao guarda para não receber uma multa. O problema do Brasil são os brasileiros quando, com o seu jeitinho, conseguem esconder falcatruas. Quando elegem um político para receber favores, ou porque é um parente, um amigo próximo. A corrupção começa aí, não começa em Brasília. Começa na escola, criançada, quando o seu colega pede para colar a sua prova. E você permite, ou quando você cola a prova e mente para o professor. A corrupção começa quando o papai, Daniel, diz para o filho fazer uma coisa em casa e ele mente dizendo que fez sem ter feito. O problema está aí, queridos. E historicamente o problema do Brasil é que quem veio para cá, veio com o objetivo de explorar, e ainda mais quem vinha para cá, me perdoe a sinceridade, era a escória da Europa, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos. Os que formaram aquele país foram pessoas que saíam não para procurar riquezas, mas para sobreviver dentro da perseguição religiosa. Então eles chegam com outra mentalidade. Os que vêm para o Brasil vêm para surrupiar o país. Os que vão para os Estados Unidos vão contra a mentalidade, e a gente tem uma discrepância absurda entre os Estados Unidos, maior economia do mundo ainda, e o Brasil. Meus amados irmãos, a gente precisa compreender que Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 a 3, diz: eu oriento, vou ler esse texto, não vou dizer de cabeça para não errar. O texto sagrado nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças a favor de todos os homens, em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Por que vida tranquila e mansa, Márcia? Porque eles são instrumentos para frear o mal. É por isso, irmãos, e a gente já pregou isso há um mês, a gente sabe que nem todos vão ser salvos. Mas eu posso orar para que Deus use esses homens como instrumentos de justiça. Deus, já que o Senhor não tem o objetivo de salvar todos eles, mas por favor, use-os por causa da sua misericórdia, para que a corrupção seja contida. Se a gente não orar assim, Márcia, eu não sei qual é o país que Breno vai pegar. Se a gente não pensar assim, Peterson, eu não sei qual é o país que a Tamires, Daniel e Rafaela vão encontrar. Se a gente não se preocupar com isso, se está muito bem para a nossa geração, a gente tem que pensar na próxima. E a gente já sabe pela Bíblia que as coisas vão piorar. A gente pode, Adriana, minimizar um pouco. Ensinar nossos filhos a serem cidadãos responsáveis que oram, que intercedem. E não poucas vezes a Bíblia nos dá exemplos, Fabinho, de pessoas que fizeram a diferença como excelentes cidadãos. José do Egito. Que homem, irmãos. Um homem de altíssima confiança do faraó. Esther, quando a esposa Vasti foi soberba, orgulhosa e afastada, Deus pôs uma mulher chamada Esther para estar ali aos ouvidos. Sempre quando eu assisto alguma série, algum filme com Laísa, eu chamo a atenção dela, como que os homens estão decidindo, mas eu até brinquei com ela: ó, Laísa, os homens estão decidindo mais ou menos, porque as mulheres dos homens estão combinando tudo antes. E os homens, em alguns seriados que a gente assiste, acabam sendo fantoches, porque é as mulheres que decidiram. Abrindo só um parênteses aqui, uma brincadeira, irmãos. Em algumas igrejas acontece assim. Tem a reunião do conselho, viu, seu José, Fabiano? Mas a SAF já decidiu as coisas da igreja há muito tempo. E a SAF está ali, ó, no ouvido da esposa do pastor, com o pastor, a esposa dos presbíteros com presbíteros, e elas já ajeitaram tudo, e quando a gente vai ver, a decisão já foi tomada. E é sério isso, a força e o papel das mulheres, né, nesses ambientes, nessas situações. Mas deixa eu chamar a atenção de uma coisa. É que a palavra do Senhor nos orienta, a palavra do Senhor nos diz que é nosso dever orar por eles, a fim de que a gente tenha uma vida tranquila, a gente tenha uma vida sossegada. Meus queridos, a palavra do Senhor também nos orienta. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 3 a 15, caso você queira ler,
1 Pedro, no capítulo 2, versículos 13 a 15, a palavra do Senhor falando das autoridades, assim nos orienta. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, não é por causa de Dilma, não é por causa de Lula, Bolsonaro, por causa do Senhor. O que dizer de Daniel, irmãos? Eu dei o exemplo das mulheres porque Esté estava conversando com o rei e conseguiu ser instrumento para que o povo fosse preservado. As mulheres, as irmãs aqui, podem ser instrumentos poderosos na mão do Senhor. Quando uma mulher teme a Deus, a coisa faz acontecer. A coisa é diferente. Eu chamo a atenção de vocês para o que o texto diz. Sujeitai-vos a toda instituição humana, quer o Senhor, por causa do Senhor, quer o rei como soberano, quer as autoridades enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Preste atenção que a Bíblia não chama a atenção somente, Luan, de que o Estado deve reprimir o mal, mas é compensar quem faz o bem. A gente vê um sistema prisional cujo gasto com um criminoso é de cerca de R$2.000 por baixo. Dependendo, se a penitenciária for máxima, o gasto é maior. Um gasto mínimo com um preso é de R$2.000. E o preso muitas vezes executa um policial ou mesmo um cidadão que não deixou um sistema de seguridade social. E quem é que vai pagar as custas da família, Peterson? Percebe que a lógica anda invertida, irmãos? Eu não sei se você já leu a Constituição. E ela diz que é dever do Estado garantir moradia, lazer, saúde, educação. Ô, irmãos, de verdade, não precisa nem ser um especialista em direito para ver que a Constituição está errada. A Bíblia diz isso. Depois a gente vai ter um tempo para estudar aqui na Comissão de Fé do Westminster, daqui a uns 6 meses, mais ou menos. A gente estudar o Estado à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz que é dever do Estado? Um deles é reprimir o mal, Luan. A Bíblia chama a atenção que lá em Israel, o Estado cuidava dos necessitados, dos estrangeiros, das viúvas e daqueles que de fato precisavam. Mas um Estado garantidor de tudo isso é inviável, Peterson. Para um Estado garantir tudo isso, ele precisa aumentar imposto. E quanto mais ele aumenta imposto, mais investidores saem do país. Quanto mais investidores saem do país, menos emprego, mais crise, mais inflação. Essa é a lógica. Eu não sou economista, mas essa é a lógica. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Você já percebeu como a gente é ensinado a pensar que o Estado tem que fazer isso, tem que fazer isso? O bandido está na rua. Não sei se vocês sabiam, mas recentemente aconteceu uma tragédia na Suécia, que um homem foi roubado e ele foi à delegacia pedir perdão ou assumir o crime daquele que roubou, um imigrante que entrou lá e que foi responsável por aquele assalto, mas ele disse que ele foi responsável por aquilo, por causa da opressão que o Ocidente tem feito ao Oriente há centenas de anos. Sabe que a gente é ensinado a pensar assim? Que os Estados Unidos são responsáveis pela imigração, que a gente é responsável pelas coisas erradas e ocorre a minimização do crime e a supervalorização do criminoso. Uma lógica exatamente contrária ao que a Bíblia diz. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que é dever do Estado reprimir o mal. E as autoridades civis são instrumentos de Deus para isso. Olha o que é que acerca dessa mesma questão nos disse João Calvino. Ele disse assim: é pela divina benevolência que as pessoas são defendidas pela espada do magistrado. Sabe por quê, dona Angenete? Quem preserva os lobos mata as ovelhas. E quem disse isso foi Victor Hugo. John Stott disse: quando o Estado castiga o malfeitor, ele está agindo como servo de Deus, executando sobre ele a ira divina. Ou seja, as autoridades não apenas são estabelecidas por Deus, mas são instrumentos de Deus para reprimir o mal. Vou só adiantar uma informação para vocês e a gente vai ter um estudo para isso. Vocês sabiam que onde a reforma protestante passou, onde existiu forte influência da teologia reformada, houve pena de morte para homicida? O mais chocante que isso possa parecer.
A teologia reformada entendeu e defendeu, e os maiores pensadores reconhecidos, teólogos reformados, eles defendem até hoje. Meus queridos irmãos, aonde a gente vai chegar se a igreja não fizer a diferença? Se a igreja não estiver defendendo esses assuntos, sabe quando? Não é na rede social. Mas é no almoço de família, com muita sabedoria. É com um vizinho. É assumindo a postura correta no próximo pleito, nas próximas eleições. Vendo qual é a agenda, o programa. É tão feio, irmãos, quando alguém pergunta a você, você vai votar em candidato tal, mas você sabe qual é o projeto dele. Você leu, está disponível. A gente lê tanta coisa, a gente não tem o tempo de ler 10 páginas de um projeto para dizer a quem questiona a gente. Não, eu li, eu sei o que ele defende, eu sei a agenda dele. E você pegar a agenda do político e comparar com a escritura. Veja, ele é contra o aborto? Veja, ele é a favor de um aumento de punição para o criminoso? Veja, o que é que ele pensa acerca do mercado? O que é que ele pensa sobre as igrejas e os cristãos? E você faz uma análise, e todos nós temos prioridades, e como crentes também temos. É nosso dever, irmãos, uma cidadania responsável. E Paulo diz, as autoridades são instrumentos de Deus para reprimir o mal. Mas, por fim, as autoridades possuem honra por causa da função que desempenham. Vem de Deus sua autoridade, ou seja, as autoridades são estabelecidas por Deus, são instrumentos de Deus para reprimir o mal e, por isso, possuem honra por causa da função que executam. Versículos 5 a 7. Diz assim, Romanos 13, 5 a 7. Paulo declara, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha que coisa linda. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Irmãos, Paulo está falando, Peterson, na época do Império Romano, Delmo. São instrumentos de Deus. Você assiste o Gladiador, assisti aquele filme 10 vezes, irmãos. Sou fã de Maximus, tirando a crueldade dele, a impiedade dele, mas é uma história bonita, inspiradora. Está lá Maximus, o gladiador que foi vilipendiado pelos líderes romanos e conseguiu sua vingança. Esse é o enredo do filme. Mas ele é um homem de valor, é um homem de honra. Mas prestem atenção. Apesar das instituições errarem, e não poucas vezes erram, a igreja erra também. Você já percebeu? Não é só o Estado que erra, a igreja também erra, irmãos. E a gente por isso vai chutar, vai destruir a igreja? A família erra. Quantas vezes, seu José, o senhor não já errou em alguma decisão e eu também não erro? E é por isso que a gente vai acabar com a família? Então preste atenção, a família é uma instituição, a igreja é outra instituição e o Estado é outra instituição. A família é o núcleo básico. Eu fui dizer na aula de didática, a professora pediu para definir a família, eu disse a célula máter da sociedade. Ela fez, sua declaração está ultrapassada. Não é bem assim. E são assim que os professores são formados. Eu disse, não é assim para a senhora, para mim é. Que a gente conversou, manteve o respeito, mas a gente é ensinado a pensar, Petros, que existe mais um formato de família. Não é só homem e mulher, existem outros formatos. A Bíblia não diz assim, não. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês é que lá em Samuel, 1 Samuel 15, 23, a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é semelhante ao de feitiçaria. As instituições têm uma razão de ser. Samuel disse isso a Saul, sabe por quê, Fabiano? Porque Saul foi oferecer um sacrifício que ele não deveria. Ele não respeitou as instituições. Esse é o princípio que eu chamo a atenção de vocês. Lá em Mateus 22, 21, Anne, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lá em Atos 23, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, Atos 23. Estamos dizendo, a criançada que está aí ouvindo a gente, a Tamires, o Daniel, a Rafaela, que as autoridades, Fabrini, elas devem ser respeitadas por nós, o presidente, o governador, e a gente tem os meios, Júlia, para a gente protestar. Tem meios que a gente utiliza que se a gente fizer uso desses meios, a gente não vai estar desrespeitando. Por exemplo, a gente pode entrar com algum recurso, a gente pode provocar os nossos representantes para uma denúncia à Procuradoria-Geral da República e as outras esferas.
A gente pode sim chamar os vereadores da cidade, ou mesmo convocar o prefeito, fazer uma movimentação pacífica, constitucional. Isso é legítimo. O que não é legítimo é desrespeito. O que não combina com o cristianismo é vilipêndio à imagem alheia, é destruir a reputação, seja de Dilma, seja de Bolsonaro. O que não dá é a gente ser agente de divisão, agente de crise institucional. E aí, preste atenção no que o texto sagrado diz. Antes de ler, Paulo está preso no Sinédrio, Cláudio. E aí, uma pessoa manda baterem nele. E quem manda bater nele é um sumo sacerdote. E Paulo, então, profere uma ofensa, Fabiano, contra o sumo sacerdote. Mas depois ele volta atrás, e nesse texto a gente observa como Paulo respeita a autoridade. Vê, Atos 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a consciência até o dia de hoje. Olha só, Rafa, olha só, Laísa, o que é que Paulo diz. Verso 3. Então lhe disse Paulo, verso 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Versículo 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Eu disse de manhã que eu nunca vi uma expressão assim, né? Paulo chamou o outro de parede branqueada. O sumo sacerdote mandou bater em Paulo. Paulo disse: Deus há de ferir-te parede branqueada. Devia ser uma palavra feia, né? Na época. E aí, tu estás sentado aí para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Olha a resposta de Paulo. 5. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo levou uma bufetada, irmãos, de forma injusta. E Paulo voltou atrás. Não da maneira que eu acho que ele deveria, mas ele voltou atrás, por entender que era uma autoridade do povo. Sabe o que é isso, irmãos? Respeito, honra. Irmãos, o Ocidente está sucumbindo. Isso não é teoria da conspiração. O número de muçulmanos cresce. A taxa de natalidade na Europa é de menos de 1,5. A taxa de natalidade de uma família muçulmana é mais de 8. Já há estimativas que até 2060 a maioria dos países europeus serão maioria islâmica e vão se transformar em repúblicas islâmicas antes que Daniel complete 50 anos. Isso é uma tristeza, irmãos. E eles crescem não por adesão à fé, eles crescem por crescimento vegetativo. Se a gente perceber, a China cresce com o seu partido comunista. Eu tenho uma notícia boa para dizer para vocês que minimiza, pelo menos suaviza meu coração. Já há mais cristãos na China, tem havido avivamentos na China, já há mais cristãos do que membros do Partido Comunista lá. E são milhões, são mais de 100 milhões de pessoas. Mas mesmo assim a China cresce. Enquanto isso, irmãos, o Ocidente está arruinando. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está em decadência. E há estimativas que até 2050 a China toma o lugar dos Estados Unidos, para a nossa tristeza. Até que eu quero chegar, irmãos. É que ou a igreja passa a entender que a gente tem um papel essencial na construção de uma cidadania responsável, o Daniel, Rafaela, Larissa Cardoso, Rebeca vão sofrer horrores daqui a uns 50, 40, até menos 30 anos. Eu tenho insistido em todas as igrejas onde eu passei e seminários onde eu ensinei. Márcia, se a gente olhar para o Japão e para o sertão, para a África e para a Ásia, para serem evangelizados, e a gente não pensar, Peterson, numa reforma educacional em nosso país, daqui a poucos anos o Brasil vai ser um campo missionário. Quem é educador aqui já leu a Base Nacional Curricular Comum? Viu como a ideologia de gênero está completamente infiltrada lá? Viu como as universidades são tomadas? O ministro da Educação é pastor presbiteriano. O presidente da CAPES, que é o órgão máximo que regulamenta pós-graduações, é presbítero da igreja presbiteriana, inclusive lá da Paraíba. Mas as universidades são tomadas, irmãos.
Os cursos de humanas são horríveis em relação a domínio ideológico. Dificilmente, Anne, você vai encontrar um professor de humanas que seja cristão e que defenda a fé cristã. Todos eles vão defender evolucionismo, todos eles vão defender marxismo, todos eles vão vender e defender ideias progressistas. Enquanto isso, a gente está aqui no ar-condicionado, irmãos, ouvindo a palavra. E muitas vezes até enviando missionários para fora, quando a gente precisa conscientizar aqueles que são professores dentro da igreja, que vocês são os missionários, e me perdoe a sinceridade, vão prestar contas diante de Deus também. As autoridades civis merecem honra pelo ofício que executam. Meus queridos, isso vai numa linha completamente diferente. A gente vê, se o presidente é miliciano, deve pagar por isso nos termos da lei. Se o filho dele cometeu equívocos, deve responder nos termos da lei. A gente é cristão e não dá para a gente assumir um partido, irmãos, e aí fazer vista grossa o que quer que seja. Eu repito, se há indícios, que se prove, que se puna. Mas se não há, que se puna a calúnia, que se puna o comportamento infamatório. Meus queridos, o 9º mandamento preserva não apenas a imagem do outro, mas também protege que a gente seja acusado injustamente. Tome cuidado quando você for falar, inclusive de um político, ou de um irmão, de quem quer que seja, injustamente. A palavra do Senhor nos diz: a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Ah, pastor, mas chegou ao poder através de meios escusos, através de compra de votos. Ele vai prestar conta. Deus não consentiu que ele chegasse? Deve receber honra. Não por causa dele, por causa do cargo que ocupa. Essa é a diferença que eu quero chamar a atenção de vocês. Você está diante de um prefeito, de um vereador, de um juiz. Ah, pastor, mas ele chegou através de meus escusos. Nem se preocupe, o Senhor da terra vai tratar com ele. Mas você deve honra. Você deve respeito. Até o limite que ele lhe obriga a fazer uma coisa contrária à Bíblia. Pronto, os primeiros cristãos passaram por isso, Pedro. Os imperadores exigiam: adore a imagem do imperador. Os cristãos diziam: não, só Cristo. Eram executados. Eram levados a arenas para serem trucidados por gladiadores ou mesmo por feras. Essa desobediência civil é legítima. Eu estou seriamente pensando, irmãos, e eu publiquei recentemente nas redes sociais. Onde estão? Eu não faço nenhuma diferença. Sou muito franco aqui com vocês e eu sei muito bem o meu papel. A gente é uma congregação ainda e não tem tanto peso. Mas onde é que estão os pastores do Brasil que vão bater no peito e vão encarar uma desobediência civil quando necessário for? E chegar para dizer para os magistrados: a gente não aceita isso. Isso é inadmissível. Aqui em São Paulo a dimensão é outra. Mas aos prefeitos. E não vão bater de frente com o lockdown. Irmãos, não tem outra palavra não. Isso é uma vergonha para a igreja. E alguma coisa precisa ser feita. Políticos na igreja que aliciem irmãos têm que ser disciplinados. Irmãos que vendem votos são disciplinados, irmãos, na igreja presbiteriana. Isso tem que ser dito com ênfase, seu José. A gente é diferente do mundo. Com a graça de Deus, a gente quer ensinar e insistir com vocês que Jesus não quer somente levar a gente para o céu, não. Ele quer que a gente seja aqui sal da terra e luz do mundo e influencie positivamente os políticos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que os romanos, eles descartavam crianças deficientes quando não conseguiam abortar? Os asilos, seu José, os orfanatos, Daniel, os hospitais, as escolas e as universidades, não sei se você sabia, no Ocidente, são criações cristãs. É uma informação que muitos professores, Anne, escondem. O cristianismo no período medieval foi um instrumento poderoso para conter a maldade que havia. Mas o que é passado nas escolas? O filme Em Nome da Rosa, irmãos, que o autor é marxista e ateu, Humberto Eco. E a gente aprende a pensar que o período medieval foi a idade das trevas, louco.
e que a igreja dominou e que foi escuridão total. Coisa boa mesmo é o iluminismo. Você é ensinado a pensar assim. A gente aprende a pensar assim na universidade, mas está tudo errado, irmãos. Eu não digo isso porque eu sou pastor, eu sou mestre em história. E eu digo para vocês, a informação é seletiva. O jornalismo hoje é seletivo. O que é ensinado é seletivo. E eu até concordo com o Luiz Pondé, um ateu, que nem crente é, não tem a nossa fé, mas ele disse: você ser conservador, você tem um pensamento diferente do establishment, você tem um pensamento diferente da mídia, dos intelectuais que dominam as universidades, vai exigir de você muito mais estudo, Adriano. Para você ser uma cristã com competência e não precisar negociar princípios na sala de aula, vai ter que estudar tudo. Os autores de esquerda e os autores da direita. E fazer um filtro disso tudo e se portar como uma cristã que domina os autores. Eu quero aqui me dirigir especialmente hoje aos professores. A gente tem que estudar mais do que todos eles. Não por vaidade. Para quando alguém disser, você está dizendo isso de Marx, você leu? Eu li. Você está dizendo isso de Simone de Beauvoir, você leu? Você diz, eu li. E está errado. E o que você propõe? Eu proponho esse caminho, esse e esse. Aos demais que não são professores. Vocês têm conhecimento de algum vereador da cidade? De alguém que é próximo ao prefeito? Irmãos, vamos ser agente de Deus. Eu não quero favores para a igreja. Eu quero que a gente seja influência e seja relevante como pessoas que fazem a diferença para a glória de Deus. Mas sabe como é que começa isso? Com pagamento de IPTU, TCR, não dando propina, a guarda, você não passando no sinal vermelho. Às vezes é inevitável, mas uma coisa é você fazer isso uma vez, outra coisa é fazer direto. É você, por exemplo, diante de uma situação errada, você denunciar, usar os meios legítimos, você votar na pessoa certa e ajudar que pessoas compreendam as coisas da forma correta. Sabe a que conclusão nós chegamos? Diante desses princípios que Paulo nos ensina, que as autoridades civis são estabelecidas por Deus, as autoridades civis são instrumentos de Deus para reprimir o mal, e as autoridades civis possuem honra por causa da função que desempenham, é que os crentes são chamados a se comportarem de modo exemplar e útil às autoridades civis, a menos que essas os obriguem a fazerem coisas que contrariam os mandamentos de Deus. Que atitude, irmãos, temos? Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, lembre-se, eu sou cristão, eu tenho que viver de maneira exemplar. Criançada, tá aí o Breno, a Tamires, na escola, sejam exemplares. Na escola, honrem os professores. Larissa, Fabrini, não mintam para os professores. Daniel, Rafaela, respeitem os professores lá da música. Respeitem os policiais, honrem os policiais, honrem os juízes, honrem os delegados, honrem as instituições. Mesmo que as pessoas falhem, honrem as instituições. Amém, queridos?